Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nas cartas de Paulo aos Coríntios e Efésios, o apóstolo Paulo explora profundamente a utilização da metáfora do casamento nestas cartas, para transmitir lições espirituais e destacar a importância da fidelidade à mensagem do Evangelho. Na passagem de 2 Coríntios capítulo 11, versículos de 1 a 4, ele utiliza elementos do casamento no Antigo Oriente como metáforas para ilustrar uma relação de Deus com a igreja de Corinto, chamando assim a atenção para a pureza de fé e a ameaça de falsos ensinamentos. Ele também emprega esta mesma metáfora em Efésios capítulo 5, 25 a 27, para descrever a mesma relação entre Cristo e a igreja, apresentando agora Cristo como noivo que se sacrifica para purificar a sua noiva, a igreja, em preparação para a sua união final. Em ambas passagens é revelados ensinamentos profundos sobre o amor sacrificial de Cristo, a importância da purificação espiritual e a esperança na união eterna com o nosso noivo celestial. E o nosso estudo de hoje vai continuar abordando o que começamos ontem, mas se você não assistiu ao conteúdo de ontem, clica no card que está aparecendo aqui em cima ou vem aqui no primeiro comentário fixado aqui embaixo nos comentários, pois vamos seguir estudando sobre o tema. E o título do estudo de hoje é A Promessa de uma Noiva Pura para Cristo. Mas antes de irmos ao estudo de hoje, eu tenho que pedir a você a sua inscrição. Aproveita, se inscreve aqui, tem um botão aqui embaixo, habilita as notificações, é um clique no sininho, também deixa o curtir, comenta, compartilha com suas redes sociais, convide os seus amigos para conhecer o canal Vocacionados e, é claro, aproveita para orar por mim e todos aqui que fazem parte do canal Vocacionados. Se você quer que eu ore por você, aproveita também aqui na descrição do vídeo, deixa o seu pedido de oração ou nos mande um WhatsApp, o número aparece em algum momento aqui na descrição do vídeo. Para você que está aqui pela primeira vez, sinta-se bem-vindo e à vontade aqui em nosso canal. Estude conosco sempre e todos os dias a Palavra de Deus, mas não negligencie o seu estudo diário da Palavra de Deus. Você pode pegar uma Bíblia física assim como esta, ou como esta aqui, minha mais nova aquisição, a Bíblia do Executivo, apesar de não ser mas é uma Bíblia muito interessante, depois eu falo para você qual é a impressão que eu estou tendo desta Bíblia. Mas também pode ser uma Bíblia aí no seu smartphone, aí no seu celular, baixa aí, não negligencie o estudo da sua palavra. Então, agora eu rodo a vinheta e na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que eu tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. A carta de Paulo para os Coríntios, especialmente a passagem de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 4, é uma exploração profunda e poética sobre o relacionamento espiritual entre o apóstolo e a igreja em Corinto. Nesta porção da Bíblia, ele utiliza elementos do casamento no Antigo Oriente como metáfora, assim como fez para os Efésios, para transmitir lições espirituais e chamar a atenção dos coríntios, revelando assim a sua preocupação com a fidelidade à verdadeira mensagem do Evangelho. No contexto da antiga cultura oriental, o casamento era uma instituição profundamente enraizada em tradições que eram passadas de geração a geração. E o casamento foi frequentemente usado como analogia e metáfora para comunicar ideias espirituais. Paulo, um estudioso conhecedor das tradições judaicas e greco-romanas, habilmente emprega aqui esta metáfora para ilustrar a importância da unidade e da devoção espiritual na relação entre os coríntios e ele próprio como o apóstolo. E ele começa expressando a sua preocupação genuína e paternal pelos coríntios, afirmando: espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Isso está lá no versículo 1. Aqui, Paulo utiliza um tom terno, lembrando a linguagem do cuidado que um esposo usaria para se dirigir à sua esposa, implorando por compreensão em meio às dificuldades. Ele então faz uma transição habilidosa ao se referir a si mesmo como um esposo que desposou a igreja de Corinto a um único esposo, Cristo Jesus. Esta alusão ao casamento espiritual visava estabelecer uma relação de profunda conexão e compromisso entre o apóstolo e a comunidade de crentes ali de Corinto, destacando que ele os apresentou como uma virgem para Cristo, 2 Coríntios 11, 2.
Aqui, a apresentação é um termo que aponta para o ritual do casamento, onde o noivo apresentava a sua noiva diante de toda a comunidade. Paulo, então, continua a usar a metáfora do casamento para expressar a sua preocupação com os coríntios estarem sendo ali seduzidos por falsos apóstolos. Ele os adverte: vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhe diz, mesmo que anunciem um Jesus diferente daquele que eu lhes anunciei, ou um espírito diferente daqueles que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas que vocês creram. 2 Coríntios 11:4. Aqui, Paulo está retratando os falsos ensinamentos como um tipo de infidelidade espiritual, comparando-os a um outro Jesus e a um outro evangelho, o que equivaleria a trair a fé que eles haviam aceitado através do ministério de Paulo. Ao longo desta passagem, Paulo apela aos coríntios utilizando símbolos culturais conhecidos como o casamento, para enfatizar a importância da lealdade, da fidelidade e da pureza na fé. Ele buscava estabelecer uma conexão espiritual, usando elementos familiares para transmitir verdades espirituais profundas, e esta estratégia permitiu que os coríntios compreendessem de maneira mais vívida a seriedade de sua relação com Cristo e a urgência de permanecerem fiéis à mensagem original do Evangelho. Já no texto bíblico de Efésios capítulo 5, 25 a 27, o apóstolo Paulo também habilmente argumenta sobre o mesmo tema, utilizando o casamento no Antigo Oriente para ilustrar a relação entre Cristo e a igreja. E Paulo apresenta a Cristo agora como um noivo que se compromete com a sua noiva, a igreja, de uma forma que ressoa com o cerimonial matrimonial ali da época do Antigo Oriente. Essa analogia, composta por 3 estágios distintos, desenha não apenas um relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja, mas também proporciona uma visão vívida da espera, da preparação e da celebração da união. O primeiro estágio deste relacionamento é equiparado ao noivado, e Paulo emprega o contexto cultural do dote da noiva como o preço pago por Cristo, que destaca ali a entrega sacrificial de Jesus pela igreja ali na cruz. E assim como o noivo oferece um dote à família da noiva como símbolo do seu compromisso, Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo para selar a aliança com a igreja. Esta oferta não apenas solidifica o compromisso entre Cristo e a igreja, mas também introduz o período de noivado durante o qual o noivo e a noiva aguardam o momento da celebração. Em um mundo onde o casamento era uma jornada de preparação meticulosa, o segundo estágio ressoa com a preparação da noiva para a cerimônia de casamento. Paulo aqui reflete sobre os esforços contínuos de Cristo para santificar e purificar a igreja. Essa purificação é comparada ao processo de preparar a noiva para o casamento, onde ela se submete a rituais de limpeza e embelezamento. Através deste processo, Paulo destaca não apenas a dedicação de Cristo em tornar a igreja pura e imaculada, mas também a expectativa crescente da união final. O clímax desta analogia é atingido no terceiro estágio, que representa a própria cerimônia de casamento. E Paulo traça paralelos emocionantes entre o momento da apresentação da noiva no casamento ali no Antigo Oriente e a futura vinda de Cristo. Como no desfile noturno que precedia o casamento, Paulo pintou uma imagem de grandiosidade e tamanha celebração que cercará o retorno de Cristo. Assim como a multidão alegre e iluminada por tochas seguia o noivo em direção à casa da noiva, Paulo visualizou Cristo vindo para reivindicar a sua igreja como a sua noiva. Nesta cena, a igreja é apresentada a Cristo, culminando em uma união espiritual eterna. Ao empregar estes elementos culturais e matrimoniais, Paulo não apenas aprofunda a compreensão da relação entre Cristo e a igreja, mas também consegue capturar a beleza da solenidade desta união. Através do prisma desta metáfora, somos convidados a contemplar a profundidade do amor de Cristo e a esperança ardente da união final entre o noivo e a sua noiva. A analogia não apenas oferece uma estrutura cronológica para esta jornada espiritual, mas também enche a imaginação com a promessa de um dia glorioso de celebração e união plena. As imagens de alegria, esperança e celebração que Paulo habilmente tece nas passagens de Efésios 5, 25 a 27, trazem à vida uma mensagem profunda e impactante sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por trás destas metáforas de casamento ali do Antigo Oriente, há uma narrativa que ressoa com amor, dedicação, purificação e a promessa de um futuro brilhante.
E quais são os ensinamentos que eu e você podemos aprender com o que Paulo escreveu para os Coríntios e os Efésios em suas cartas a respeito do casamento? Bom, no cerne destas mensagens está o amor inabalável e sacrificial de Cristo, retratado como o noivo que se entrega pela sua noiva, a igreja. O ato de se oferecer a si mesmo como preço da noiva é um testemunho do mais alto grau de amor, onde Cristo derrama o seu ser por aqueles a quem ele ama. A metáfora do noivado nos lembra do compromisso profundo, duradouro e repleto de amor que Cristo estabeleceu com a igreja. Assim como o noivado envolve um compromisso de se preparar para uma vida compartilhada, eu e você, a igreja, é chamada a se dedicar a um relacionamento contínuo e transformador com Cristo. Essa fase de noivado é uma jornada de purificação e santificação, onde Cristo, como noivo zeloso, se empenha em purificar a igreja de impurezas e transformá-la em sua imagem. O clímax desta jornada é a cerimônia de casamento, um momento de celebração e união. E aqui a representação de Cristo, apresentando a igreja a si mesmo, simbolizando a consumação da relação entre o noivo e a sua noiva. Essa imagem é uma promessa de esperança e renovação, onde todas as lutas e desafios enfrentados ao longo da jornada serão recompensados por uma união eterna e gloriosa com o noivo. É um convite para nos alegrarmos na certeza de que, apesar das adversidades presentes, um dia seremos apresentados a Cristo em um banquete espiritual de grande alegria e comunhão eterna. E em meio a estas imagens brilhantes, Paulo também nos incita a ansiar pela segunda vinda de Cristo, quando ele virá buscar a sua igreja. E assim como o desfile noturno precedia o casamento no Antigo Oriente, o retorno de Cristo será marcado por uma celebração que ultrapassará qualquer coisa que possamos imaginar. Essa expectativa nos leva a viver com um senso de urgência e propósito, mantendo os nossos corações e mentes fixos na eternidade que está por vir, nos fazendo apressar a pregação do Evangelho eterno em nossa geração. E, em última análise, as imagens positivas, felizes e esperançosas presentes nas metáforas sobre casamento de 2 Coríntios 11 e Efésios capítulo 5 apontam para um relacionamento íntimo, transformador e amoroso que Deus deseja ter conosco. Elas nos lembram que somos amados além da medida, que estamos sendo aperfeiçoados em sua presença e que o nosso futuro está seguro nas mãos do nosso noivo celestial. É por isso que somos convidados a viver com gratidão, dedicação e alegria, mantendo os nossos olhos fixos na gloriosa cerimônia de casamento que nos aguarda na eternidade. Pense nisso, leia sua Bíblia, trabalhe aguardando o noivo e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E hoje nós vamos orar por 2 pedidos que foram feitos aqui na descrição do vídeo. E quem pede hoje é o Antoniel. Ele pede oração por o seu tio. O seu tio está internado com infecção generalizada, os médicos não sabem mais o que fazer e ele pede oração pela intervenção de Deus. E também pelo pedido da Patrícia Crispim. Ela diz: continue orando por mim. Ainda estou muito gripada e tossindo muito. Então vamos orar por estes 2 pedidos. Eu também gostaria que você orasse pela Célia Barros, também pelo Lourenço Albuquerque, também a Maria Santos e o Marcos Oliveira. Se você puder, do jeito que você está, feche seus olhos e oremos a Deus. Pai amado que estás no céu, somos-te gratos, ó Deus, pelo dia de hoje, por tua presença em nossas vidas, pela tua graça, tua salvação e a eternidade que recebemos pelo sangue de Jesus. Ó Deus, neste momento, colocamos o pedido aqui do Antoniel pelo seu tio. O seu tio está internado com uma grave infecção que se espalhou por todo o seu sistema. Que o Senhor possa ser o médico dos médicos e que a sua intervenção venha a ser milagrosa na vida do tio do Antoniel. Também oramos pela Patrícia, que ainda se sente muito gripada e precisa melhorar. Que o Senhor seja também o médico dos médicos em sua vida. E assim como estes 2 filhos que pedem oração por saúde, há outros aqui, ó Deus, que também suplicam a tua intervenção na sua vida, para que a sua qualidade de vida melhore. Assim como eles também, ó Deus, que pedem por saúde, aqueles que pedem e clamam por saúde espiritual, por paz de espírito, por calma, para se verem livres da ansiedade, do medo e do pânico. Ó Deus, cuida destes teus filhos, cuida da tua geração eleita, do teu sacerdócio santo, daqueles que estão indo para a tua seara, pregar a tua palavra e colher os frutos que o Senhor já regou com o poder do Deus Espírito Santo.
Cuida de nós, nos ajuda neste sentido para que sermos excelentes semeadores da Tua palavra. Que o mundo veja em nós a Cristo e que possamos, ó Deus, representar ao Teu Filho com toda a verdade possível. Venha, ó Deus, perdoar os nossos pecados e nos dar a certeza da Tua salvação. Nos protege dos ataques do inimigo. Que o Senhor esteja conosco no dia de hoje, perdoando os nossos pecados. Suplicamos, ó Deus, não porque há méritos, mas porque Cristo morreu na cruz e habilitou este momento ímpar de podermos chegar ao Teu trono através da oração. E é em nome dele que oramos. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco até aqui. Se você quer que eu ore por você, deixa aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração ou nos envie um WhatsApp. Verifique se você está inscrito, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente aqui o que você achou do vídeo de hoje e compartilhe em suas redes sociais. E convide os seus amigos para conhecer o canal Vocacionados. Este conteúdo, você sabe, também está na web rádio Ecoar. E lembre-se que você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.